Responde para mim. Você quer ser reconhecido como um profissional talentoso ou como um carregador de piano? Você não sabe o que é um carregador de piano? Eu vou te explicar. A questão principal, quando a gente fala em perfis profissionais, você deve estar atento, que é as suas características como profissional. Não é a questão do conhecimento. É isso que te define. Se você vai ser uma pessoa que a empresa vai valorizar enquanto pessoa, enquanto profissional. Os resultados do trabalho são outra coisa. E a questão principal, então, que a gente tem que lembrar é que quando a gente fala em perfil profissional, as empresas estão procurando hoje a sua capacidade de ser criativo, tá certo? De ser um membro que contribui para o trabalho da equipe, para o crescimento da empresa, tá certo? Não adianta você ser popular, você ser gente boa, você tem que ser criativo, você tem que contribuir para a empresa, tá certo? Equipes criativas com líderes criativos são a modernidade nas forças de trabalho, tá certo? Quem não quer um profissional que contribui, né? Ser criativo, por outro lado, não é sair atirando ideias para todo lado, para todo mundo, né? Para aparecer, que nem o James Bond quando ele é cercado por inimigos. Já viu ele metralhando ali com o carro dele? Pois é, não é assim que se deve fazer, não. Para ser lembrado na empresa, positivamente, você não pode fazer apenas aquele feijão com arroz, sabe como? Alguma coisa de diferente você tem que fazer. Você tem que ser inédito. E, aliás, você tem que ser lembrado quando alguém precisa de alguma coisa nova, tá? Eu não estou dizendo para você não ajudar os colegas, não é para você ficar aparecendo o tempo todo, não é isso. Mas ser aquele que todo mundo chama para ajudar quando tem um problema, é o carregador de piano. Tá certo? É aí que você pega esse apelido e para tirar é uma luta. Então aí você passa. Quando você luta contra, depois que você já tem o apelido de carregador de piano, você vira o de má vontade, você está emburrado, quer ter alguma coisa, tá certo? É muito complicado. Então é preferível você trabalhar para ser reconhecido como talentoso desde o início. Para ser recompensado, promovido, ter autoridade no seu segmento de atuação, ter portas abertas em outras empresas, né? Que é manter a sua empregabilidade no final das contas, você precisa ser lembrado pelas inovações e melhorias que você realiza e como isso contribui para o sucesso da sua empresa, tá certo? Hoje eu trouxe como exemplo para esse tema o agente secreto James Bond, amado por todo mundo, né? Justamente por ele ser um herói. E eu te pergunto, no meio lá dos espiões, vocês acham que ele é um exemplo a ser seguido? Todo mundo quer correr dele, né? No filme com o Daniel Craig, isso foi muito evidenciado. Eles colocaram o James Bond muito como mártir, aquele cara que se mata, né, o carregador de piano. Ele é visto como um problema. Ele é um mal necessário. Ele salva o mundo. Mas alguém dá uma plaquinha para ele? Alguém dá um aumento de salário para ele? No último filme eles tiraram o 007 dele, né? É desse jeito. Ao final do filme, o bacana é que o filme chama No Time to Die. Não é? Sem tempo para morrer. O que ele faz no final do filme? Ele arruma um tempo e morre. Que é funcionário mais eficiente do que isso? Ele se matou pela empresa, né? Para salvar lá o que ele tinha que salvar. E aí ele é um sucesso como carregador de piano, né? Porque ele é um mártir. Quem dá conta, né? Tadinho do James Bond. O filme é ótimo, na minha opinião, né? Mas longe dos tempos do Sean Connery. O Sean Connery era o James Bond talentoso, né? Seduzia todo mundo, conquistava todo mundo, excelente no trabalho dele, cheio de colegas de trabalho. O James Bond do Daniel Craig é o carregador de piano, não é? Ninguém quer saber dele, só quer saber quando precisa, né? E aí, eu te falo, é legal você salvar o dia, tá certo? É legal você salvar o dia, mas pela sua capacidade de liderança. Sabe como? Pela sua capacidade de resolver crises. Nós temos outros tipos de profissionais que são piores do que o carregador de piano. Tem os que não querem ter responsabilidade. Sabe como? De decidir, de resolver problemas. Porque eles não querem ter o problema de assumir erro. Sabe? Ele é o culpado por alguma coisa, então ele prefere não ser ninguém. E ele fica inserido lá no meio da equipe dele sumido, ou então ele passa a responsabilidade para o chefe. Esse tipo de profissional mata a gente de raiva. Ele age assim na vida pessoal dele também. É aquela criatura que todo mundo tem do lado,
que reclama de tudo, acha que todos são culpados, né? Todo mundo age contra ele, tem uma conspiração, né, para acabar com o sucesso dele. Esse tipo de profissional é terrível, sai de perto. E tem também um outro lado que você deve evitar, que é o super-herói, né? Aquele que resolve tudo sozinho. O James Bond do Daniel Craig também tem esse perfil. Ele sempre age sozinho, né? A Amy, nos filmes anteriores a esse, ela está o tempo todo: onde você está? O que você está fazendo? Quem você está perseguindo? E ele sai pelo mundo, né? Sozinho, naquela coisa da correria dele para resolver a situação. E aí tem uma fala bastante recorrente da Amy, que é muito legal, né? A Judi Dench lá no papel de capitã, né, de maioral lá do MI6, ela fala com ele algumas vezes: não mate a testemunha, por favor, não mate a testemunha. O que é isso? Ele arruma aquela confusão, briga com a testemunha e mata a criatura antes dela falar ou contribuir de alguma forma para resolver o problema. E aí sai ele correndo atrás de pista para outro lugar, para outra situação, né? E aí você vai concordar comigo, né? Não tem carregador de piano melhor do que o James Bond, né? E aí eu te falo: seja protagonista da sua vida. O segredo todo é esse, né? O Daniel Craig, ele é um exemplo ótimo disso. Quando o nome dele foi citado, no início, quando ele foi indicado para James Bond, todo mundo caiu de pau, né? Os fãs todos, em toda a mídia e tal. O Twitter teve uma avalanche de xingamentos do ator, né? Porque, inclusive, ele era louro e o James Bond sempre teve cabelo preto, né? E aí ficou aquela confusão. Enfim, agora, quando ele saiu do papel, o que aconteceu? Exatamente o contrário, né? Ele saiu coberto de glória, né? Ele realmente deu a volta por cima e mostrou como é que é ser líder-chefe, né, da própria carreira. Mas, por outro lado, eu não estou te dizendo também para você ser interesseiro, e pelo amor de Deus, interesseiro é o fim da picada. Aquele puxa-saco que faz tudo para parecer bonzinho, rouba a ideia do outro, né? Não adianta, um dia isso aparece e aí você se dá mal de vez. Esse tipo é um outro problema, tá? Nas empresas. E aí você vai perguntar: professor Marcão, mas e aí? O que eu faço para ser reconhecido como um profissional show, né? Um profissional legal? Tem algumas dicas para te dar, tá? Presta atenção aí. Corre, pega o telefone para poder anotar. Primeira dica: tenha uma visão geral do mercado. Saiba o que está acontecendo no seu segmento. Seja um especialista respeitado por todos naquilo que você faz. Não é legal você ter um ídolo? Você ser o ídolo é muito show. Nunca pare de se atualizar. A gente tem que ter esse hábito, né? A gente tem que ser fiel ao long life learning. Você tem que aprender. E aí, outra coisa, você não pode deixar de acompanhar o avanço das tecnologias, tá certo? Você tem que estar sempre atualizado, tanto nos estudos quanto na tecnologia. E um último conselho muito legal: seja sempre educado, tá certo? A pessoa educada, gentil, todo mundo gosta de ter por perto e ele é mais facilmente reconhecido pelo seu talento, tá certo? Fica a dica então, presta atenção, olha aqui, vem cá, chega pertinho. O carregador de piano é alguém que cumpre uma função importante. Eu não estou falando que ele não tenha valor, tá? Ele é importante na equipe, mas ele é alguém sem brilhantismo, sem fama, né? Ele resolve alguma coisa ali, mas ele não tem méritos. E lembra que numa orquestra você precisa do carregador de piano, porque senão não tem show, né? Mas quem é que leva a fama, os aplausos e ovacionado? O pianista. Obrigado por assistir ao vídeo, espero que o objetivo tenha sido alcançado. Vejo você no próximo vídeo. Um abraço do professor Marcão.